Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Fim de semana com decisão da Copa do Nordeste na capital alagoana. A equipe do Fortaleza jogou e venceu o CRB na última quarta-feira, na primeira partida decisiva, pelo placar de 2-0. Agora tem uma grande vantagem aqui em Maceió contra o CRB no próximo domingo, 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé. A equipe cearense pode perder por um gol de diferença, ele pode empatar a partida, também fica com o título, e aí se perder por 2 gols de diferença é que a decisão vai para os pênaltis. O CRB, para ficar com o título, no tempo normal, precisa vencer por 3 gols de diferença. Na tarde dessa sexta-feira, a equipe do CRB já voltou aos trabalhos, inclusive com 3 jogadores que estavam entregues ao DM. O lateral esquerdo Formiga, o volante Caio César e também volante Rômulo. Eles já estão, portanto, à disposição do técnico Daniel Paulista. Resta saber se, com pouco tempo que eles se recuperaram, eles vão para a partida, serão ou não titulares, enfim, o técnico é que vai definir essa situação. Se espera um grande público no estádio Rei Pelé. O próprio CRB já divulgou que todos os ingressos foram vendidos. A equipe do CRB sabe da importância de conquistar um título. Depois de 30 anos é que o CRB chegou a uma final da Copa do Nordeste. E esse momento que vive o CRB está no meio da temporada. Quem fala deste momento é o meio-campista GG, que inclusive vive uma boa fase vestindo a camisa regatiana. Muito importante do clube, né? Fazia 30 anos que o CRB não chegava na final da Copa do Nordeste. Graças a Deus nós chegamos esse ano. Temos o jogo de volta agora, em casa, né? E temos todas as condições de reverter esse placar e conseguir o título. Se Deus quiser, nós iremos conseguir. GG, boa tarde. Fernando Antônio, Rádio Mais do Sul. Tudo bom? CRB criou algumas chances, mas poderia criar mais, né? O que é que o camisa 10, engante do time, pensa sobre isso, apesar de jogar com a 8? Boa tarde, tudo bem? Como você falou, nós criamos chances, né? Foi um jogo muito equilibrado, que eles acabaram fazendo 2 gols ali bem rápido, mas eu acho que o segundo tempo foi mais uma demonstração da nossa equipe, onde nós dominamos o jogo, né? Criamos oportunidades. Infelizmente a bola não entrou, até fizemos um gol, né, com o Anselmo, mas acabou que estava impedido. Mas ali a gente já demonstrou que nós temos condições de, em casa, reverter esse placar e ser campeão. GG, boa tarde. Queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da diferença, né, para o jogo de domingo, porque 3 gols numa decisão para conseguir vencer no tempo normal é algo muito grande dentro de uma decisão, mas o técnico Daniel Paulista falou no pós-jogo sobre equilíbrio, na questão de se expor, se defender lá atrás. Queria que você falasse um pouco sobre isso, dentro das 4 linhas. O que é esse equilíbrio? Até que ponto isso vai ser um desafio maior dentro de campo? Eu acho que a gente tem que pensar em um gol de cada vez, né? O mais importante vai ser fazer o primeiro. Depois a gente pensa no segundo. Aí depois, se fizer o segundo, a gente pensa no terceiro. Eu acho que tem que ser passo a passo. Jogar da forma que a gente joga em casa, né? Jogando para cima, para frente, buscando criar oportunidades, que eu creio que naturalmente os gols vão sair. A pergunta do Matheus Guimarães na rede. Boa tarde, GG. Durante esses poucos dias entre as partidas da grande final, o que mudou nas conversas do dia a dia, clima, a postura que pode impactar no desempenho do elenco para o próximo domingo? A postura ela é a mesma de sempre. Acho que, como eu falei, nós somos fortes em casa, né? Temos tido bons resultados e nosso pensamento está positivo. O tempo é curto, não dá para trabalhar muito, mas no diálogo mesmo, e um incentivando o outro, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai conseguir a vitória. O CRB pressionando e segurando, inclusive, a pressão do Fortaleza nesse primeiro jogo da decisão, GG, e já estava indo ali, encaminhando até para terminar um 0-0 ali no final, né? Daí para o primeiro tempo concluir com 0-0. De repente sai um gol da cobrança de lateral. De certa forma, isso baixou o poderio do CRB. A gente está aqui segurando, de repente, uma cobrança de lateral, sai um gol. Esfria a equipe, não, naquele momento. Como é que o grupo reagiu naquele gol primeiro do Fortaleza? Como eu falei, o jogo estava bem equilibrado, né? Acho que até o momento do gol, nenhuma equipe tinha criado uma grande oportunidade, uma oportunidade clara. Fortaleza criou as 2 chances ali e fez 2 gols. Foi num tempo curto, né? Onde a gente ali,
acredito eu que a gente possa ter dado uma desligada rapidinha por conta de tomar o gol e logo em seguida, acho que 5 minutos, se eu não me engano, tomar logo o outro. Eu acho que foi um momento ali de descuido, mas futebol é assim mesmo, acontece, né? A equipe do Fortaleza é uma grande equipe, tem jogadores de qualidade, eles têm os méritos deles, mas é aquilo que eu falei, é um resultado que não será fácil reverter, mas não é impossível. A gente tem que ter isso em mente, tá focado, concentrado, fazer o nosso melhor, buscar fazer o nosso melhor, que se Deus quiser a gente vai conseguir. Quando a gente pega os números pós-jogo, a gente consegue identificar ali que a equipe do CRB conseguiu ter maior posse de bola, troca de passes também, mas em questão de finalização, o Fortaleza teve quase 4 vezes mais que a equipe do CRB. E aí eu queria saber de você se o time acabou pecando muito na criação da jogada, ou os 2-0 do primeiro tempo acabou prejudicando também o fato de vocês se expor um pouco mais para o jogo e acabar sofrendo lá atrás mais um gol. De alguma maneira vocês tentaram se expor, mas ao mesmo tempo ter cuidado para que a vantagem do Fortaleza não fosse um pouquinho maior também para o jogo da volta? Mas é natural, né, a gente se expor um pouco mais. O time perdendo tem que se expor um pouco mais. Eu acho que por isso que a finalização deles cresceu um pouco, né, teve um pouco mais do que a gente. Eles se fecharam bastante no segundo tempo, né. A gente criou algumas oportunidades, da forma que nós conseguimos, a gente finalizou, alguns chutes de fora da área, tiveram alguns cruzamentos, bola parada, mas é normal a gente se expor por conta do resultado, porque estava perdendo 2-0, precisava atacar mais. Tivemos mais posse de bola, mas infelizmente não saiu o gol. Agora é pensar, ter foco total nesse jogo de volta para a gente conseguir fazer um grande jogo e sair com a vitória. GG, a torcida do CRB tá na expectativa danada por esse título, cara. O que fazer aí no domingo para poder dar uma assistência e coroar o CRB com um título, quem sabe, né? Como eu falei, cara, trabalhar, se dedicar, foco no jogo, pensamento positivo, que a gente tem todas as condições de fazer um grande jogo e sair com esse título, se Deus quiser. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. GG, por ser um jogador experiente e com conquista de títulos nacionais, a Série B 2015 e 2023, você já entrou em campo nessa condição de ter a obrigação de vencer uma partida por no mínimo 2 gols de diferença? Cara, num profissional não tô lembrando. Mas assim, é uma grande oportunidade, né? Como eu falei, são 30 anos que o CRB não chegava na final de Copa do Nordeste. Eu acho que o pensamento, não só meu, mas de todo o grupo, é que nós temos uma grande oportunidade, uma oportunidade de fazer história, uma oportunidade de fazer algo novo. Então, cara, eu acho que todos estão focados, concentrados para poder dar o máximo para a gente poder conseguir esse feito inédito. Você imagina, que, lógico, vocês que resolvem, que são jogadores, tanto de lá do Fortaleza como aqui do CRB, mas imagina um time da grandeza de um Fortaleza, né, que construiu uma vantagem de 2-0. Você imagina, GG, essa equipe com uma baita de uma estrutura, com um grupo, como você disse, de qualidade, segurar esses 2-0 no Rei Pelé, com o apoio do torcedor, vocês em cima. Você imagina, os caras não vão sair também para tentar ampliar esse marcador? Como é que você está desenhando aí, velho? A atuação dele, né? Sim, claro que é um resultado bom para eles, né? Mas tudo vai depender do que vai acontecer no jogo. Se a gente conseguir se impor dentro de casa, conseguir fazer um gol ali no primeiro tempo, no início do jogo, com certeza vai ser um jogo bem diferente do que eles imaginam. Então a gente tem que estar concentrado, entrar focado, dando o nosso máximo para que a gente possa conseguir ali fazer um gol no início do jogo ou no primeiro tempo, para que a gente possa colocar uma pressão grande neles. Espaço de tempo bem curto, né, de um jogo para outro para conseguir se preparar. Vocês chegaram ontem de viagem, hoje tem o primeiro treinamento. Quanto isso também influencia? Quanto desse trabalho vai ser mais visual do que parte física, tática dentro de campo? Como é que deve ser esses dias antes da final? Como você falou, é um período curto, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que vai ser mais no diálogo, o ajuste ali visual, mais na conversa também, para que a gente possa estar 100% no domingo. Só para fechar, porque quando a gente geralmente eu faço essa pergunta, peço para que o jogador chame, né? O torcedor não precisa. Agora é agradecer. O torcedor já comprou os ingressos antecipados, GG. O torcedor vai comparecer, a gente fica muito feliz e a gente tem que dar o nosso máximo para que a gente possa honrar eles.
Volante GG, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. A equipe regatiana que ainda realiza um trabalho na manhã deste sábado, inclusive com os minutos finais sendo aberto não só para a imprensa, como também para os torcedores da equipe do Clube de Regatas Brasil. No lado do Fortaleza, uma equipe milionária e que chega inclusive na capital alagoana através de voo fretado na tarde deste sábado. A equipe que provavelmente para a próxima partida já pode contar inclusive com jogadores que já estão treinando com bola. Me refiro a Marinho, ao Lucas Chacha e também ao Caleb. Lembrando que o time do Fortaleza vem com a vantagem de poder perder por um gol de diferença e de empatar a partida e mesmo assim ficar com o título aqui na capital alagoana. No lado do CSA, a equipe vem anunciando contratações ao longo desta semana. Inicialmente com Roberto, o lateral esquerdo, que chega para reforçar o time azulino, indicação inclusive do próprio treinador, com quem ele trabalhou lá na equipe do Vila Nova. O Brian, que segundo o próprio treinador falou, é uma aposta da própria diretoria azulina, e também anunciou já nessa sexta-feira a contratação do Foguinho, jogador que estava inclusive na equipe do Amazonas, tem 23 anos de idade, chega para reforçar a equipe do CSA. É mais um jogador que chega então com o propósito de tirar o CSA dessa situação delicada em que vive. Na tarde dessa sexta-feira, quem concedeu entrevista coletiva de imprensa foi o seu treinador Igor Magalhães. E aí ele falou desse momento vivido pelo CSA, muito ruim, muito conturbado, mas que ele também tinha conhecimento. Na verdade, quando nós chegamos, a gente já sabia desse desafio, né? Do que já vinha acontecendo, né? Há algum tempo já sem se contabilizar uma vitória em casa. Mas a gente tentou passar um pouco mais de tranquilidade para eles, que isso tem que acabar o quanto antes. É lógico que a gente tem que ser muito inteligente dentro do jogo. As coisas não vão acontecer de qualquer jeito, não se vamos ganhar o jogo de qualquer maneira. Nós temos que respeitar muito o adversário dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que a gente programa e fazer como equipe, né? E nós precisamos sinalizar logo para a competição, porque a nossa situação hoje ela é delicada. Então, independente se fosse um jogo em casa, independente se fosse um jogo fora, a gente tem que realmente sinalizar o quanto antes, porque cada rodada vai diminuindo a nossa margem de erro, e aí a gente hoje tem a confiança do nosso torcedor, porque eles vieram no nosso CT, nos passaram confiança para que está muito confiante do que nós podemos ser como equipe dentro desse fator casa. Nós vamos trabalhar muito forte. O grupo já deu uma resposta positiva no último jogo, apesar do não resultado positivo em termos de performance, em termos de comportamento. É isso que nós tentamos principalmente mostrar para eles, que nós estamos pisando no caminho. Agora nós precisamos consolidar o caminho à frente do nosso torcedor, com muito respeito ao adversário, mas sabendo que nós temos condições boas, fortes para fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Pergunta do companheiro Jorge Afrânio, da Rádio Difusora de Alagoas. O que a torcida azulina pode esperar do CSA nesse próximo jogo? São 7 jogos sem a equipe vencer e já começa a se preocupar em fugir do rebaixamento, professor. Na verdade, eu acredito que no jogo passado a gente já mostrou algo diferente, né? Em termos de comportamentos, em termos de agressividade, em termos de coletivamente se mostrar uma equipe sólida dentro do campo, sabendo como defender, sabendo como atacar, né? Alguns jogadores que às vezes estavam em baixa dentro do clube já começou a dar uma resposta positiva. É lógico que agora nós precisamos conciliar isso também com o resultado, né? Com o resultado. E o único resultado hoje que nos passa muita confiança, que nos vai dar confiança para a sequência da competição, é uma vitória. É lógico que tudo que a gente for transmitir aqui em termos de fala, elas tem que transformar em comportamentos dentro do campo. E o torcedor, ele anseia por isso. Além dos comportamentos, ele anseia também comemorar uma vitória pós-jogo. É isso que nós estamos entendendo aqui. E os jogadores entendem bem isso. Agora nós temos que transformar tudo isso que nós estamos falando dentro do jogo para ficar mais próximo disso. Igor, o Arne Oliveira do Timaço da Gazeta. Yuri Tanque tomou o 3º cartão amarelo no banco de reservas. Como é que vocês viram esse tipo de situação desfalcando o time, né, no jogo seguinte e já entrando no mesmo jogo, já pendurado, quando o CSA no momento precisa cada vez mais de jogadores diante da situação que se encontra, hein? Boa tarde. Na verdade, nós estamos tentando também estancar essa situação do nervosismo, da situação da pressão. Tem atletas que nunca vivenciou isso e hoje está tendo a oportunidade num grande clube.
o clube ele tem esse termômetro, né? Quando positivamente as coisas vão acontecendo, o torcedor também ele transforma o ambiente. Quando as coisas não acontecem em termos de resultado, ele transforma o ambiente, mas de forma negativa, né? De uma cobrança mais forte. E tem jogadores que vai sentindo, mas nós estamos tentando passar tranquilidade, um pouco mais de lucidez, principalmente nas ações, de saber entender o nosso momento, em saber se comportar, principalmente vestindo uma camisa como essa do nosso clube, que é uma camisa pesada, e nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente conseguir desenvolver aquilo que nós pensamos como equipe. Pergunta do colega Júlio César, da Pajuçara FM. O CSA ainda não repetiu a escalação e você vai precisar mudar a equipe de novo por conta da suspensão do Matheus Santos. Como analisa essa situação? Atrapalha no entrosamento do time? Atrapalha. É um dos fatores que vem prejudicando, né? E a gente ainda está tentando encontrar aquela equipe ideal que a gente tem como jogo. Talvez possa até que apareça outra modificação, talvez, né? Porque tem outros atletas também já sinalizando que pode ter uma oportunidade, né? Então a gente está tentando encontrar para que as coisas aconteçam em termos de resultado. Melhoramos um pouco, um estágio, ainda que não é o ideal, melhoramos. Mas nós temos que conciliar isso, como eu disse antes, com o resultado, porque a competição ela já vai para um andamento quase chegando na metade dela. Pergunta do jornalista Fernando Antônio. Fernando Antônio, Rádio Mares do Sul. Boa tarde, Igor Magalhães, tudo bom? O CSA vem aí num mau momento, todo mundo sabe, mas o que fazer aí na segunda-feira para poder reverter esse mau momento no CSA? Obrigado. Na verdade, nós precisamos mostrar a importância do fator casa. Lógico que nós temos a condição de fazer um grande jogo, nós temos a condição de trazer o torcedor para o nosso lado. Como que nós vamos conseguir isso? Se vencer num jogo. O torcedor ele vai para campo ansiando por isso, né? Até pelo esse período que já se passa há algum tempo sem vencer em casa, e isso incomoda bastante o clube, as pessoas que já estão bastante tempo já dentro do clube, nós que chegamos agora, mas nós temos que ter a lucidez, sabendo que nós temos ali mais de 90 minutos para conseguir dar esse passo. Vai ser um jogo tenso, até porque a situação que nós estamos atravessando hoje, ela te faz pensar dessa maneira, mas o nosso pensar do total do jogo é que o que vai ser importante, principalmente nesse jogo, vai ser tentar consolidar principalmente essa vitória para de vez a gente dar um pouco mais de calmaria. Pergunta de Thomas Carvalho, da Rádio Clube Recantos e Web TV Maceió. Boa tarde, Igor. Todos os treinadores que passaram pelo CSA trouxeram um lateral esquerdo de sua confiança. O mesmo aconteceu com você e o Roberto. Como você analisa essa mudança constante em um setor que está difícil de ter uma unanimidade, não só no CSA, mas em todo o futebol brasileiro? Na verdade, quando a gente chegou aqui, o Eric está tendo a oportunidade de jogar, que é um menino ainda que está em fase ali de formação, teve a oportunidade em 2 jogos. Tivemos a possibilidade de mercado do Roberto, que é um atleta que já trabalhou comigo antes. O Roberto, ele tem o teu caminho já bem desenvolvido dentro da trajetória nacional, né? Então, é um jogador de respeito, é um jogador que chega também para somar muito. Os companheiros, eu tenho certeza absoluta que quando soube do anúncio do Roberto também já viu algo diferente. Poxa, tá vindo o Roberto, é um cara que vai agregar muito pela experiência, pela qualidade de jogo, pelo aquilo que ele já vivenciou, e principalmente nós precisamos de atletas que já vivenciou esse momento para que a gente consiga de vez sair o quanto antes, porque nesse momento a pressão é muito grande, né? Tem que ter atleta que realmente veste a camisa, sabe que o torcedor ele está aflito com a situação, mas ao mesmo tempo o torcedor também está ansiando o quanto antes para conseguir comemorar uma vitória. E aí é esse tipo de atleta que a gente tenta agregar, né? Principalmente se falando do Roberto, que é um jogador da minha confiança realmente, é um jogador que vai chegar e vai nos ajudar bastante. Esperamos o quanto antes também, daqui a pouco, sinalizar alguma possibilidade para que as coisas também venham nos ajudar e nos potencializar como equipe. Lógico, durante toda a semana você já deve ter o time do CSA definido para esse jogo. É necessário fazer mistério, quem vai entrar ali no time do CSA, principalmente no setor defensivo, no lugar do Matheus Santos, você mantém o resto do grupo? Na verdade, nós temos algumas dúvidas, né? Até pela sinalização de jogadores um pouco
esperando uma oportunidade, né, ansiando por isso. Quanto menos a gente falar, principalmente quem com certeza vai iniciar o jogo, a gente dificulta um pouco o trabalho do adversário. Não que isso também vai te consolidar que realmente você vai ganhar o jogo, não. É dificultar uma ação que também o adversário tem essa possibilidade, né? Ninguém hoje se define, por mais que a gente conheça todo mundo, por mais que a gente imagine alguma coisa do adversário, que eles imaginam de nós, se tratando do jogo, mas nós temos algumas estratégias para ver aqui o que pode ser feito nesses últimos dias para que a gente consiga aí colocar uma melhor equipe em campo, né? Uma equipe totalmente consciente do que representa esse jogo, para a gente conseguir fazer um grande jogo e contabilizar uma vitória. Professor, o senhor ganhou 2 peças agora no elenco, você já comentou um pouco sobre o Roberto, lateral esquerdo, mas também chegou o Brian, foi anunciado. Numa posição que o CSA tinha uma carência, só o Gustavo ali na disposição como meio atacante. Queria que você comentasse um pouco com essa chegada do Brian, o que ele pode acrescentar à equipe. Ele vinha jogando pelo alto. Queria que você desse um feedback para a torcida azulina. O que esperar do Brian com a camisa do CSA pela sua avaliação? Na verdade, o Brian é uma situação de que o clube está apostando muito no jogador, por tratar de jogador jovem, né? Tratar de jogador que acenou no cenário aí, que está merecendo uma oportunidade, né? A situação do Roberto foi uma situação da minha confiança, né? Do Brian foi uma situação de mercado que o clube, que as pessoas hoje que estão comandando o clube, achou que era importante nesse momento. O que nós temos que fazer é o seguinte, independente se é o Brian, independente se é o Roberto, independente de quem seja, venha para cá entendendo o contexto, entendendo a nossa situação e daquilo que nós podemos transformar daqui em diante como equipe. E principalmente o torcedor e a camisa, se tratando de uma camisa pesada como é do CSA, ele está ansiando por uma vitória o quanto antes. E a responsabilidade nossa é grande, nós vamos ter uma cobrança forte, apesar do nosso torcedor para esse jogo estar combinado que vai estar lá nos ajudando, mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos vestindo uma grande camisa e nós temos que ter as nossas responsabilidades, principalmente dentro do campo. Quero agradecer ao Célio Oliveira, da TV Gazeta. A pergunta já foi respondida, era justamente para avaliar a chegada dos novos reforços. E fazer aqui 2 perguntas que são muito parecidas, o Rodrigo Rocha, da Playmaker Brasil, e da Amanda Farias. Os dois falam sobre a questão emocional, né? Então, pegando aqui o gancho da Amanda, o CSA tem 2 jogos em casa e precisa pontuar. Como os atletas estão lidando com a pressão da torcida e do próprio grupo? E completando com a pergunta do Rodrigo, se o descontrole e a desconfiança emocional, né, podem pesar num momento como esse, principalmente pela última vitória ter acontecido há tanto tempo. Na verdade, foi um fator que me preocupava muito da minha chegada aqui. Nós conseguimos controlar um pouco. É lógico que quanto mais você vai tendo oportunidade, as coisas não vão acontecendo, vai te aproximando novamente daquilo que você vinha vivendo, né? Mas hoje nós estamos com um pouco mais de calma. Nós sabemos que essa vitória vai acontecer. Nós estamos trabalhando muito para que ela aconteça o quanto antes, para que as coisas voltem à normalidade em termos de resultado de vitória, principalmente se tratando em casa, né? Os atletas entendem a importância do que é o jogo, do que representa a vitória, na frente do nosso torcedor, por tudo que já se passou. É isso que eu tenho tentado colocar para eles, e eles têm assimilado, principalmente nessa última semana, que nós possamos ser sólido, possamos ser conscientes naquilo que nós temos como proposta, mas não precisamos fazer as coisas de qualquer jeito. As coisas vão acontecer dentro do propósito daquilo que nós combinamos como equipe e ter muita lucidez nas ações para execução, para que a gente nos aproxime dessa vitória. Técnico do CSA falando aqui no canal, Orlando Batista Esportes. O CSA que tem um desfalque importante para a próxima partida. Recém-chegado da equipe do Clube Náutico Capibaribe, o zagueiro Matheus Santos não vai poder jogar. É que ele recebeu o cartão amarelo na última partida, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do CSA também não vai poder contar com o Yuri Tanque, que no banco de reservas, na última partida, também foi premiado com o cartão amarelo na derrota do CSA para a equipe do Volta Redonda pelo placar de 2-1. Sendo assim, o CSA com desfalques para o jogo da próxima segunda-feira, que acontece a partir de 8 da noite aqui
na capital alagoana. Olha, eu quero abraçar você que está conosco do início ao fim do vídeo. Não esqueça de fazer o seu comentário, de deixar o seu like, de compartilhar o link com outras pessoas. E você que está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição no canal e ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.